Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos ver o item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. É uma parte muito interessante que vai trazer os pontos principais da doutrina espírita que os espíritos transmitiram. Para a gente lembrar que é o seguinte, Kardec não inventou a doutrina espírita, ele descobriu na comunicação das mesas girantes que existia uma inteligência por trás disso. Curioso, pesquisador, ele começou a ver o que estava acontecendo, começou a fazer perguntas e aí o resto é história. Um universo inteiro se descobriu. É como se o homem aterrissasse em Marte e descobrisse que lá tem uma civilização igual à da Terra. O efeito foi o mesmo. Ele começou a perguntar e os espíritos ensinaram a ele como era o outro lado da vida, o mundo invisível como era. Então hoje nós vamos ver alguns pontos, nós vamos ver a primeira parte, né, desses itens, que senão o vídeo fica muito longo, acaba sendo cansativo. Então vamos entendendo passo a passo para que a gente faça um alicerce bom. Sobre esse alicerce a gente vai construir o conhecimento da doutrina espírita. Ah, mas eu já conheço, já sei, já li bastante. Ótimo, então é uma oportunidade de rever os conceitos, fundamentar melhor e reforçar essa base de conhecimentos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Por que tem essa afirmação? Porque a gente tem que partir do princípio do que Deus não pode ser. Ele não pode ter um fim. Senão já pensou? Deus morreu, acabou o mundo, desgoverna tudo, implode tudo. Então a gente deduz que Deus é eterno. Ele é imutável. Já pensou Deus e TPM? Ah, hoje eu não quero nada. Brasil, paizinho ruim, pá, destrói o país, porque ele está sujeito às modificações. Ah, não gostei daquela espécie de animal, vou destruir todo mundo. Não, ele tem que ser imutável, permanecer sempre sem mutação, sem mudanças, porque senão o universo ia oscilar. Deus não pode ser material, porque se ele for material, a matéria é sujeita a modificações, ela se deteriora, ela se desgasta, ela sofre modificações. Aí não dá para Deus ser assim, ele tem que ser uma coisa única, estável, permanente. Então ele é imaterial. Ele tem que ser único. Já pensou? 3 deuses lá? Ah, gente, acho que a gente tem que mandar vacina para o Brasil. Não, acho que não tem, não. Ah, eu acho que tanto faz. Não dá. Ele tem que ser único. Por quê? Porque um só decide, né? Onde muitos mandam, não dá certo. Já pensou o universo sob o comando de 2, 3, 4, 5 deuses? E já é, né, uma confusão por nossa culpa. Imagine se quem estivesse no comando, né, dividisse o poder. Não pode, então ele é único. Ele é onipotente, ou seja, ele pode tudo. Ah, olha, Deus não pode isso. Então aquele que consegue aquilo que Deus não conseguisse seria maior do que Deus, ele seria Deus. Então ele tem que ter tá no topo, né, do que consegue, ele pode tudo, senão ele não é Deus. Ele é soberanamente justo e bom. Se eu não acreditar na justiça de Deus e na bondade dele, eu vou acreditar que o mundo acabou faz tempo. Então vamos recapitular. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados, ou seja, que têm alma, e inanimados,
sem alma. O que que não tem alma? Pedra. Pedra não tem alma, ela tem um princípio que mantém a organização estrutural física dela, mas ela não tem alma. Animal tem alma, ele tem um princípio que vai começar a se individualizar na inteligência, mas é diferente um pouquinho do ser humano. Deus criou todos os seres materiais e imateriais. Mas o que ele criou que é imaterial? Espírito. O espírito é a individualização da inteligência. Então ele não é matéria, ele é uma outra coisa. Nós temos no universo espírito e matéria. E acima de tudo, Deus. Então Deus criou tudo. Deus criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais, como eu disse, constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais constituem um mundo invisível ou dos espíritos. O mundo espírita não é o mundo onde habitam só espíritas, não, é o mundo espiritual. É o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, ele existe antes de tudo e sobrevivente a tudo. O nosso período enquanto encarnados é um período, a vida verdadeira é no mundo espiritual. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual. Vamos voltar aqui. O mundo espiritual é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Nós somos uma pálida imagem do mundo espiritual. Então a gente vê algumas descrições de André Luiz no nosso lar, a gente se espanta e a gente vê que a Terra, né, quase 70 anos depois desse livro ter sido escrito, que a gente tem algumas coisas que ele já descrevia lá. Por quê? Porque nós somos uma cópia mal feita do mundo espiritual, que é o mundo primitivo verdadeiro. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, o corpo, cuja destruição lhes restitui a liberdade. Então, a morte, que é a destruição do veículo material, na realidade é uma libertação para o ser inteligente que é espírito. O que é a alma? A alma é um espírito encarnado. Então, enquanto eu estou conversando aqui com vocês, eu estou encarnada, pelo menos por enquanto, eu possuo 3 partes. Meu eu verdadeiro, espírito. Perispírito, que é um envoltório semimaterial que reveste, né, o espírito, e o corpo material, que é o veículo através do qual eu me expresso. Quando o espírito está encarnado, ele recebe o nome de alma. É só para a gente saber. Alma, encarnado, espírito desencarnado. Ah, mas eu posso falar um outro? Pode, mas é só para a gente tentar organizar um pouquinho o pensamento. No próximo vídeo, a gente continua com esses conceitos bem simples, mas se não entender o conceito simples, o mais complexo a gente não entende. Que Jesus nos abençoe. Até mais.